Boa noite todo mundo. Obrigada, J-Play, pelo convite novamente. Eu gosto muito de estar aqui, compartilhar a minha experiência, mostrar para as pessoas essa oportunidade incrível. E o J-Play, sem dúvida, é um canal que abrange muitas pessoas, né? Você que está online aí pode assistir do conforto da sua casa, então parabéns, J-Play, pelo trabalho fantástico. E para quem não me conhece, o meu nome é Ana Lua Negrelli, eu sou nutricionista de formação, tenho 2 pós-graduações, uma em nutrição esportiva e outra em nutrição funcional. Estou com 40 anos de idade, conheci esse modelo de negócio aos 37 anos dentro do meu consultório, então faz 3 anos e meio. Quem veio me mostrar é um grande amigo meu, Felipe Zangari, e ele queria que eu conhecesse os produtos que ele estava trabalhando na época, não era a Junessa, era uma outra empresa, e que eu indicasse para os meus pacientes. Eu achei muito estranho aquilo porque ele é do mercado financeiro e faixa preta de artes marciais. Eu falei, o que ele está fazendo revenda de produtos? Mas eu recebo bastante representantes no consultório, falei, pode vir, né? Vem me mostrar. A gente acabou saindo para almoçar e ele falando lá do cranberry, do antioxidantes e tal, e eu só pensando, esse menino só pode ter sido mandado embora? O que ele está fazendo revenda de produtos? E fiquei intrigada, comecei a perguntar para ele, ele falou, não, isso aqui tem um negócio por trás. O quê? Ele falou, é marketing de rede. Pensa numa pessoa com preconceito com marketing de rede, essa pessoa era eu. Mas muito preconceito mesmo. Eu já tinha sido chamada para várias empresas diferentes do segmento e nunca tinha me interessado, porque não conhecia direito, achava que era uma coisa de ficar vendendo porta a porta, de ficar enchendo o saco das pessoas para elas comprarem produtos, enfim. Era a experiência que eu tinha tido. E falei, nossa, marketing de rede, Felipe, por quê? Ele falou, dá para ganhar um bom dinheiro. Eu falei, e aí, quanto que você está ganhando? E aí ele tirou o informe de rendimento dele. E, sabe, mostrar mesmo, eu vi que tinha uma bela quantia ali, em 3 meses de negócio, sem ele parar o que ele fazia. Começou a me cair algumas fichas ali, que eu estava com 37 anos na época, até então eu não tinha guardado dinheiro, eu não tinha nenhuma... o meu consultório me pagava as contas, só que era tudo lá na ponta do lápis. Não me sobrava para eu ter qualidade de vida, não me sobrava para eu ter muito lazer, para eu fazer as coisas que eu sempre quis. Eu virei nutricionista para ter liberdade, não estava conseguindo. Isso me preocupava muito. A nutrição, o consultório, ele é muito sazonal. A gente nunca consegue saber quanto que a gente vai ganhar no fim do mês, né? E paciente some no meio da dieta, né? Some no inverno, some no carnaval, some no Natal, some no Ano Novo. Aparece todo mundo em outubro querendo emagrecer tudo que engordou no ano inteiro. Então, eu estava muito preocupada com a minha vida financeira e a outra coisa que me preocupava muito é que eu venho de uma família de autônomos. Meus pais, eles trabalham muito, né? Meu pai é médico, ele trabalha demais até hoje, ele tem 60 e tantos anos, e até hoje ele não tem um planejamento financeiro para a aposentadoria dele, ele trabalha, ele não tem lazer, é uma pessoa que ganha muito, mas que gasta muito. Então eu falava, se meu pai precisar de mim, como é que eu faço para ajudá-lo? Como? E aí eu falei para o Felipe, eu falei, me mostra aí como é que funciona isso. E aí ele me chamou para ir numa reunião, eu fui numa reunião na sede da empresa e fui com 2 pés atrás, mas chegando lá eu fui de braço cruzado, meio que falando, o que será que eu vou ver ali? E fui relaxando ao longo da apresentação, porque eu gostei muito de algumas coisas, alguns pontos que me chamaram a atenção. O primeiro foi que era uma reunião muito honesta.
As pessoas, bem diferente do que eu vi de marketing de rede, que eu já tinha frequentado, né, e ido em algumas reuniões, mas as pessoas não estavam falando que dava para ficar milionário em pouco tempo. Sim, existia um trabalho para ser feito e que se você fizesse, era um projeto de 3 a 5 anos, que sim, você poderia mudar sua vida financeira. Eu gostei da energia, eu gostei das pessoas, eu gostei da empresa e não me cadastrei na hora, falei para ele, vou pensar. E voltei para casa, não consegui dormir, ficava pensando em tudo aquilo, ai meu Deus, entro, não entro, marketing de rede, ai, uma coisa que eu nunca pensei em fazer. Eu não tinha tempo, eu não tinha perfil e eu não tinha dinheiro sobrando para entrar. Mas eu pensei, com o que eu faço hoje, eu tenho chance de mudar minha vida financeira e ter qualidade de vida? E a resposta era sempre, não, não tenho. Então eu fui tomar um café com eles de novo e aí eu me cadastrei e comecei. O meu primeiro ano foi de bastante aprendizado, eu tive que aprender tudo do zero, eu entrei muito inábil, nunca tinha vendido uma folha de papel, nunca tinha prospectado ninguém, nunca tinha falado em público, mas eu sempre fui uma pessoa extremamente ensinável e absorvia tudo que as pessoas que tinham mais experiência que eu tinham para me ensinar e aplicava, e o negócio uma hora aconteceu. Eu brinco que depois que eu peguei a mão, o negócio foi. Então eu estava como Pérola, que é um título que vocês vão entender o que é, em fevereiro do ano passado, e hoje avancei para o título de Esmeralda, e qualidade de vida e liberdade financeira é uma coisa que eu adquiri com o projeto. Então hoje eu não atendo mais de manhã, amanhã é minha, eu uso para fazer academia, faço aula de dança, faço personal, começo as minhas atividades de trabalho a partir das 2 da tarde. Pode ser o Brad Pitt me pedindo consulta, que eu não atendo. Tô brincando, ele eu atendo. Mas é isso que a gente está querendo mostrar para vocês que estão aqui querendo conhecer, para quem está online conhecendo o projeto. Você pode se envolver da forma com que você achar melhor. Você pode se tornar um consumidor dos nossos produtos. Você pode fazer lucro com esses produtos, fazer uma renda extra, né, uma segunda fonte de renda. E você pode ser um construtor dessa marca, tanto aqui no Brasil quanto em 140 países onde essa marca está aberta, e você construir realmente um negócio que pode te trazer uma renda extremamente agressiva. Ou não se envolver também, fica a seu critério. Então, meu papel é te mostrar quem é essa marca, quem é a Junesse, que produtos que a gente trabalha e como que a gente transforma isso num negócio lucrativo. Então, vamos lá. Junesse é a empresa, essa empresa comprou a empresa que eu trabalhava, então isso aconteceu em junho de 2015, então eu entrei no pré-marketing e ela foi lançada aqui no Brasil oficialmente no dia 2 de abril de 2016. Então, ela é uma marca americana, apesar de ter esse nome francês, então Junesse quer dizer juventude, e ela tem 7 anos nos Estados Unidos. Ela foi fundada no dia 9/9 de 2009. Essa é a sede da Junesse lá nos Estados Unidos, fica em Orlando. Eu tive a oportunidade de conhecer, um prédio extremamente luxuoso. E quem fundou essa empresa foi esse casal, o Randy Ray e a Wendy Lewis. Eles são um casal de senhores já, eles já estavam aposentados, eles já tinham muito dinheiro, eles trabalhavam como consultores para empresas de vendas diretas e marketing de rede. Então ela é estatística e ele faz software. Então eles arrumavam o plano de marketing, faziam toda a parte estatística mesmo dessas empresas e não tinha uma empresa deles. E tudo começou por conta de um acaso. Então o Randy, ele tem sobrepeso e ele machucou o joelho. Ele estava com uma indicação cirúrgica, ele não queria fazer essa cirurgia e ele foi indicado para ir até o consultório de um médico que se chama Nathan Newman, em Los Angeles, e é um médico muito, muito conceituado nos Estados Unidos porque ele trabalha há muito tempo com célula-tronco.
É um tipo de célula-tronco que ela é uma célula-tronco adulta. Não é a célula-tronco que a gente está acostumado a ouvir falar, que ela é de cordão umbilical ou dente de leite. Ela é uma célula-tronco que fica no nosso tecido adiposo, no nosso tecido de gordura. Ele tratava de atletas, então até eu vou explicar um pouco do trabalho dele para vocês entenderem como é que surgiram os nossos produtos. Então, quando a pessoa ia lá com uma injúria, então o Randy estava com esse problema no joelho, ele retira um pouquinho do seu próprio tecido adiposo, retira um tipo de célula-tronco que tem no tecido adiposo, que chama célula estaminal, cultiva isso, faz com que elas se reproduzam, e aí ele infunde essa célula-tronco novamente na articulação da pessoa. Então a melhora é muito rápida. E ele estava tratando de atletas nos Estados Unidos, por isso que ele ficou muito conceituado, e aí o Randy foi até lá fazer esse tratamento. Quando chegou no consultório, eles começaram a ver que o Nathan Newman tinha um outro tipo de tratamento que era cosmético. Tinha várias fotos de antes e depois no consultório, e aí de pessoas que tinham feito, né, um procedimento e que estavam aí com uma aparência de 5, 10 anos mais jovem. E começaram a perguntar, o que é isso? E ele falou, é um tratamento que eu faço à base dos fatores de crescimento dessas células-tronco. Então ele pega, ele também é cirurgião plástico e dermatologista. De todas as lipoaspirações que ele faz, em vez de descartar todo o tecido adiposo, ele retira as células-tronco que tem ali e ele estimula, alimenta e elas produzem uma linguagem química que se chama fator de crescimento. É a comunicação que uma célula tem com a outra. Então ele pegava esses fatores de crescimento, ele pega, né, esses fatores de crescimento, coloca isso num manipulado, as pessoas passavam isso no rosto, então existe uma conversa de fator de crescimento com a nossa própria célula de reparação e regeneração, que é essa função da célula-tronco. Então a pessoa ela tinha uma melhora muito significativa, tanto de rugas, de manchas, de tônus, de saúde mesmo da pele, e eles ficaram muito impressionados com o trabalho e falaram, você consegue produzir isso em larga escala? Porque a gente teve a ideia de montar uma empresa de rejuvenescimento com uma linha de produtos sua. Você toparia? Ah, toparia. E assim surgiu a Junesse lá em 2009, com essa primeira linha de produtos à base de fator de crescimento de célula-tronco humana, desenvolvida pelo Nathan Newman. E isso foi uma coisa que foi tão especial que vocês vão ver, eu vou mostrar alguns resultados. É um produto que é extremamente atraente para as pessoas. É uma empresa que está crescendo muito rápido, justamente por causa disso, acredito que seja, porque as pessoas, o produto ele vira um produto de desejo, então a empresa ela tem sido extremamente premiada por várias entidades de renome lá nos Estados Unidos. Quem regulamenta essas empresas, isso é um dado muito importante que pesou muito para mim quando eu assisti pela primeira vez, que existem órgãos que regulamentam as empresas do segmento. Então, lá nos Estados Unidos, é a DSA, Direct Selling Association. E aqui no Brasil é um órgão que se chama ABVD. Então, quando a gente escolhe uma empresa de vendas diretas, de marketing de rede para se associar, que elas estejam inscritas nesses órgãos que vão garantir que essas empresas elas sejam idôneas, que elas cumpram o que elas prometem, que elas sejam éticas, que elas paguem o que precisa ser pago, que elas paguem impostos, né? Então, a DSA lá nos Estados Unidos, ela também ranqueia as empresas de mais rápido crescimento, tem vários prêmios lá, e a Junesse aqui está desatualizado porque ela está em 14º agora. Quando eu conheci, ela estava em 38º, né? Então ela vem aumentando de ranking na DSA, e esse prêmio eu achei bem interessante também, que é um prêmio do mundo dos negócios, de empreendedorismo. Então, chama American Business Awards e tem uma estatueta como se fosse Oscar, então se chama Stevie. E a Junesse, só em 2016, ela ganhou ela ganhou 12 categorias, tá? Então é uma empresa que ela vai ficar muito mais conhecida, né, mas é uma empresa que ela já veio com um peso muito grande desde o início.
Esse é o gráfico de crescimento dela, então vocês podem ver que ela, quando foi fundada em 2009, ela faturou 30 milhões de dólares, isso é extremamente agressivo. E é interessante que 30 milhões de dólares de boca a boca, tá? Porque a Juness, ela não investe em marketing comum. A gente que fala dessa marca. Né? Então, você ter um crescimento tão agressivo desse por indicação é porque o produto realmente é muito bom. Né? Então, ela veio dobrando de faturamento ano a ano, sendo que em 2015, que foi o ano que ela entrou aqui no Brasil, eles estavam falando, olha, a gente vai faturar um bilhão de dólares em um ano fechado. Não só atingiu, quanto ultrapassou, foi 1,1 bilhão de dólar, e em 2016, 1,4 bilhões de dólares. O que isso nos interessa? A Juness repassa 60% do faturamento dela para quem está desenvolvendo a marca. Tá? Então, a nossa parceria com ela é marketing. Nós pulverizamos o produto no mercado e nós divulgamos a empresa. Eu gosto muito, na minha explicação, de sempre fazer um paralelo com o mercado tradicional. Se você for montar um negócio, você vai precisar ter um investimento muito alto e você tem toda a dor de cabeça de um negócio, né? Que é você ter, sei lá, o ponto de venda, os funcionários, você ter estoque, você fazer logística, você fazer distribuição de produtos. Tudo isso é papel da Juness. E nós fazemos o marketing dela. E nós podemos ser muito bem pagos dependendo do marketing que a gente está fazendo. Então, 60% do faturamento da Juness, ela repassa para quem está fazendo uma boa propaganda dela. A gente pode atuar com o nosso negócio em 141 países. Então, a Juness está aberta hoje no mundo todo. Então, você não se restringe ao seu bairro, à sua cidade, à sua língua. Você pode expandir o seu negócio em todos os países onde a Juness tem operação. Isso é muito bacana, porque você tem um negócio global nas suas mãos que você pode controlá-lo pelo seu celular, por exemplo, e expandir a marca em todos os lugares. Eu tenho equipe nos Estados Unidos, no Canadá, tem uma na China, Europa está começando. Eu não conhecia essas pessoas. O pessoal dos Estados Unidos, sim, mas de repente um que fala para o outro, e de repente seu negócio vai parar em outros países. Essa é a sede aqui no Brasil, ela fica na Avenida Berrini, é uma sede, um prédio muito bacana ali. Eu acho que a Juness, ela tem um capricho em tudo que ela faz, então eles fizeram um auditório para a gente explicar o projeto. Tem lojinha para os distribuidores retirarem produtos na hora, então se você está aqui em São Paulo tem essa vantagem de você poder retirar os produtos na hora, o call center. E a Juness, ela está tão de olho no Brasil, o Brasil ele cresceu demais desde que entrou aqui, né, a marca, que foi a primeira ação de marketing que eles fizeram, a primeira e única ação de marketing que eles fizeram, que eles adquiriram o direito de nome do Rio Arena. Então, existe uma arena, é a única arena que tem aqui no Brasil, que ela é multifuncional, é a única que tem ar-condicionado. Então, por que ela fez isso? Muitos e muitos eventos vão acontecer nessa arena e a marca ela começa a ser divulgada nas mídias. Né? Então, olha, vai ter o UFC lá no Juness Arena, vai ter show do Ed Sheeran no Juness Arena, vai ter show da Ariana Grande no Juness Arena, liga de vôlei, né? Então, você pega na televisão, tá passando o nome da marca ali na televisão a nível global, nacional. Tá? Então isso foi uma grande jogada de marketing que nos dá muita visibilidade e muita credibilidade. Vamos falar do que mais interessa, dos produtos, que eu sou extremamente apaixonada por esses produtos. Quando eu vi, né, a mudança de empresas, eu fiquei um pouco preocupada, porque se não fossem produtos que eu pudesse embasar e falar sobre eles, eu sou nutricionista, eu sou chata, né, eu não poderia continuar o meu negócio. Mas quando eu vi os produtos que iam entrar aqui e que eles eram desenvolvidos por pessoas de extremamente renome
muito ligados à ciência. Né? Os produtos, eles fazem diferença, como eu falei, eu fiquei muito feliz. Então, eu vou explicar dos produtos que já entraram aqui no Brasil. Eu gosto só de mencionar um pouquinho do Finity, só para vocês sentirem o nível de pesquisa e aonde eles estão indo, o nível de tecnologia que tem nos nossos produtos e aonde que eles estão buscando essas soluções, né, de rejuvenescimento, para vocês entenderem o quão grandioso é isso. O Finity, ele é um suplemento que ele vai agir no nosso DNA. No nosso DNA, ele tem Vocês lembram que na célula, quando a gente estudou biologia, tem um núcleo, e nesse núcleo tem fica o nosso DNA? E que ele fica numa formato de um X? Lembram disso? Se chama cromossomo isso. 4 pontinhas, né, as 4 pontinhas desse X, desse cromossomo, tem como se fosse uma capinha protetora. A gente pode fazer uma analogia com o cadarço do tênis. Não tem um plastiquinho ali que protege o cadarço de não esgarçar? O telômero, essa capinha se chama telômero no nosso DNA, protege o nosso DNA. Existe uma pesquisa de prêmio Nobel que mostrou que esses telômeros, conforme a gente vai passando o tempo e a célula ela vai se reproduzindo, ele vai encurtando. E o aspecto de envelhecimento está completamente ligado ao tamanho dos nossos telômeros. E o Finity, ele é um suplemento que você toma e ele vai agir na enzima que produz esses telômeros e vai fazer com que o seu DNA volte a ter os telômeros alongados. Isso é fenomenal, porque não é que a gente está parando o envelhecimento, a gente está revertendo. Eu gosto muito de mostrar a foto do outro médico que está envolvido nos nossos suplementos, que ele se chama Vincent Giampapa. Ele simplesmente é o fundador da Academia de Medicina Anti-Aging e ele é um médico com nominação a prêmio Nobel, pela pesquisa dele. Então, você vê o gabarito e o peso que tem as pessoas que estão desenvolvendo os produtos com a Adjunesse. Vamos entrar então nos produtos que a gente já tem aqui no Brasil. Lembra que eu falei que o trabalho do Nathan Newman era fazer aquele manipulado com o fator de crescimento de célula-tronco humana? Lembra disso? É essa linha. Essa foi a linha que iniciou a Adjunesse, que se chama linha Luminesce, que é a única linha que existe até então com fatores de crescimento humanos. Vocês podem até encontrar alguns cosméticos com fatores de crescimento, mas normalmente é vegetal ou animal. Custam caríssimos, caríssimos. Eu dei uma olhada, viajei, fui no Free Shop, tirei umas fotinhos dos cremes que tem ali. Absurdos os preços. A Adjunesse consegue trazer esse tipo de tecnologia num preço muito mais acessível e é a única até então que tem fator de crescimento humano. Porque o fator de crescimento vegetal ou animal, ele até pode conversar com a nossa pele, mas não é tão eficaz quanto a linguagem de célula humana com célula humana, certo? E o Nathan Newman conseguiu colocar 200 fatores de crescimento, é uma quantidade enorme, é um abecedário inteiro que você tem ali para conversar com a sua célula e fazer com que a sua pele se repare e se regenere. Então, assim, não existe um creme para acne, ou outro para mancha, o outro para tônus, é tudo a mesma coisa, a sua pele ela vai reagir no que ela estiver precisando. Então é um cosmético, é um dermocosmético inteligente. A linha ela tem 7 produtos, um vai complementar o outro. Então o pilar da linha é esse sérum, é um soro, que ele não é creme, ele é um soro que ele vai ter a maior quantidade de fator de crescimento, então a maior quantidade de informação para você passar e você fazer com que a sua pele leia isso e repare e regenere. E aí ele tem alguns produtos complementares. Então existe um gel de limpeza que ele é levemente ácido, então quando você passa e lava o rosto, é o primeiro que você usa, lava o rosto, ele vai abrir toda a cutícula da pele para você absorver muito melhor o resto dos outros produtos. Daí você passa o sérum e aí você pode usar um creme que se chama Flawless, que ele é um creme específico para
diminuir ou amenizar manchas. Ele reequilibra uma célula que se chama melanócito e ele não deixa que essa célula produza muito a melanina. Tá? A melanina descontroladamente, por isso que a gente tem manchas. Tá? Então você pode passar o Flawless, depois você tem os 2 hidratantes, um do dia, outro da noite. O do dia, eu fiquei muito feliz quando eu vi a composição dele, que ele tem proteção solar física e não química. Não sei se vocês sabem, a maioria dos protetores solares eles são químicos, muita coisa tóxica nesses produtos, ele pode ser agressivo para a nossa pele. Esse daqui ele tem uma alga que se chama clorela, ele vai fazer uma barreira física. Tá? Ele não vai deixar os raios ruins passar e vai permitir que os raios bons passem. Então você também não tem nenhuma agressão tóxica com a sua pele com esse produto. E o da noite, que ele é um creme extremamente hidratante. Eu achei que a minha pele melhorou muito com o Night, a gente chama, né, o Daily e o Night. Gosto muito dele. Hoje antes eu ficava passando base, né, para esconder manchas e tal, e algumas imperfeições. Eu não tinha muitas rugas, mas eu tinha manchas e minha pele já estava começando a ficar sem tônus e tal. Eu achei que ele mudou muito a minha pele. Tá? Então ele é um creme extremamente hidratante, extremamente nutritivo, ele tem uma composição de antioxidantes, ele também protege aí um pouco do que a gente come mal, tá? Que a gente come coisas que, açúcar, por exemplo, é uma coisa que quebra a fibra de colágeno e ele tem protetores contra isso. E aí você tem uma máscara lift, uma máscara que levanta, e você pode usar essa máscara 2 vezes por semana no início, depois você passa a usar 1 vez por semana. Ela é uma máscara que é um gel, e você passa uma camadinha grossa, ela endurece, depois parece um plástico, você vai tirando, e aí enquanto ela age, ela vai melhorar aí o tônus da sua pele, por isso que ela é lift, né? Então ela levanta, e ela também tem um efeito clareador, e ela remove as células mortas quando você retira. E aí existe um creme do corpo, falei todos, né? E um creme do corpo também. Vou mostrar alguns resultados para vocês. Essa informação aqui é muito bacana de citar. Fizeram uma pesquisa, uma outra empresa, né, fez uma pesquisa com 300 sujeitos, teste cego, eles não sabiam o que eles estavam passando, e depois eles fizeram um questionário, perguntaram qual a experiência que eles tinham tido. E uma das perguntas era se você indicaria essa linha para familiares, amigos. 100% deles recomendariam a linha Luminesce para amigos. Lembra que a gente está no marketing boca a boca? Isso é extremamente poderoso. Poderoso. Você tem uma linha que as pessoas indicam. E alguns resultados dessa pesquisa. Então, eles colocaram os 300 sujeitos num scanner dermatológico e aí o scanner ele lê linhas profundas, linhas finas. Agora, vocês estão vendo 2 exemplos aqui. Na minha opinião, não precisa de scanner dermatológico coisa nenhuma. Você consegue ver a olho nu o resultado. Então aqui é uma pessoa que usou em 5 dias da linha Luminesce e uma pessoa que usou durante 2 semanas. Eu gosto muito de lembrar que processos biológicos, eles são individuais, tá? Então não quer dizer que se essa pessoa teve esse efeito aqui em 5 dias, todo mundo vai ter, tá? Depende muito de genética, de clima, de alimentação. Se você tem uma alimentação ruim, né? Não falei que açúcar quebra a fibra de colágeno? Você está passando um negócio que estimula e você está comendo coisa que detona a fibra de colágeno. Tá? Então é muito individual o tempo de resultado que cada um vai ter. Mas se você usar durante 2 meses, muito provável que você veja uma diferença bem grande. Alguns resultados de pessoas que eu conheço, então essa aqui é filha de uma pessoa da minha equipe que está lá nos Estados Unidos, ela tem, acho que aqui é 3 meses e 6 meses de uso. Aqui também, olha a diferença, 3 meses e 6 meses de uso da linha. Eu falo que a gente não vende cosmético, a gente vende autoestima. Isso que a gente entrega, por isso que é tão poderosa essa marca. Olha, cicatrizes, olha como melhora o viço, como melhora o tônus. Olha essa
pelinha aqui do pescoço como melhor. Pescoço e mão não existe cirurgia. Então é o que entrega a idade é o pescoço e a mão. Olha como melhorou o tônus do pescoço. Aqui é o do corpo, né? E se você associar ainda o do corpo com o nosso colágeno, que eu já vou falar, é muito potencializado o efeito. E olha aqui, a gente ficou sabendo de uma chinesa que ela passava em uma mão, ela ganha rios de dinheiro, porque ela mostra a mão que ela passa e a outra que ela não passa, ela tem 60 e tantos anos, e a diferença de uma mão é muito grande, assim que ela mostra a eficácia dos cosméticos. E aí todo mundo está fazendo aqui, eu também estou fazendo, só que não dá para ver no meu. Mas essa daqui é uma distribuidora de Campo Grande, a Dadá. Se ela estiver vendo, um beijo para a Dadá, que ela é uma fofa. Mas olha só, a diferença, isso aqui ela deve ter uns 4 meses de uso. Então tudo que ela passa no rosto, ela faz na mão. E olha a diferença gritante que a gente consegue ver na mão dela. Próximo produto. Então, a Junesse pensou, bom, as pessoas elas querem resultado. Que tal a gente criar um produto de resultado imediato? Você pode mostrar em 2 minutos que ela pode ficar mais jovem 5, 10 anos. Então eles desenvolveram o Instantly Ageless, que é um microcreme, é uma grande jogada de marketing da Junesse, mas agrada muita gente porque esse resultado que a linha Luminesce entrega, a pessoa tem que esperar 2, 3 meses, né? Aqui não, em 2 minutos ela já rejuvenesce aí 5, 10 anos. Então você passa o Ageless, dá umas batidinhas assim, tem uma técnica para passar, isso é importante, não é de qualquer jeito, senão não vai funcionar. Pede para a pessoa que te convidou te ensinar como é que aplica o Ageless, mas olha o efeito que ele tem. 2 minutinhos, bolsas são amenizadas, linhas de expressão são amenizadas, e aí a pessoa ela pode usar todos os dias, mas ela pode usar para uma festa, para um evento, uma foto, alguma coisa que ela queira parecer mais bonita e muito rápido. Não tem contraindicação, o Ageless é um produto super tranquilo. O princípio ativo que ele tem é uma substância que chama argireline, e ela é um peptídeo que ela vai agir ali na musculatura, ela causa um tensionamento. Então a pessoa que passa, ela sente mesmo, dá uma repuxadinha, depois de 5 minutinhos essa sensação passa. Ele dura de 6 a 8 horas esse efeito, então depende da pele, do clima, depende de quanto a pessoa fala, porque vai perdendo o efeito mais rápido quem fala muito. Então não pode ser tagarela quando está com Ageless. E ele lavou, saiu também, tá? Então é um produto muito interessante que ele até ganhou um prêmio para se trabalhar nesse mercado, porque ele é leve, ele é acessível e ele entrega esse resultado aí em 2 minutos. Vamos entrar agora nos suplementos. Esse é o Naara, ele é o nosso colágeno que eu mencionei lá, quando a gente associa ele ao creme do corpo, o efeito ali fica muito melhor. Mas ele é um pó de colágeno hidrolisado, então isso é importante. Colágeno, as pessoas elas já ouviram falar, elas tomam, então às vezes as pessoas até comem gelatina por causa de colágeno, mas ele não tem tanto efeito, não é qualquer colágeno que a gente pode ingerir que ele vai ter um efeito muito bacana. Ele precisa estar quebrado. Essa proteína ela tem que estar hidrolisada, quebradinha. O nosso produto Naara, ele tem uma quantidade, a hidrólise dele é muito alta, tá? Então são partículas bem pequenininhas, então ele é mais de 90% absorvido ali no intestino. Para que serve suplementação de colágeno? É a proteína mais abundante que a gente tem no corpo. Ela dá sustentação, ela é uma proteína elástica, ela dá tônus, ela faz parte de muitas, ele é muito importante porque tem veias, tendões no músculo, na pele, na unha, no cabelo, e depois dos 30 anos a produção de colágeno ela diminui bastante, ela cai. Então é interessante que a gente suplemente e reponha essa proteína. Só que não é qualquer colágeno que vai funcionar, como eu falei. Ele precisa ser quebradinho para você absorver, ele precisa ter precursores de colágeno, ou seja, nutrientes que vão fazer que essa proteína ela vá para onde ela tem que ir, para a unha, para a pele, para o cabelo.
Tá? Então, no Naara, ele tem tudo junto. Colágeno hidrolisado numa alta dose, tem 11 gramas de colágeno por dose. Em cápsula, você nunca ia conseguir consumir essa quantidade. E ele tem os nutrientes necessários. Eu recomendo que se consuma à noite, porque a produção de proteínas noturna ela é melhor. Fora que ele é muito agradável, você mistura na água e toma. Tem gosto de tangerina. O VidaCell, sou apaixonada por esse produto. Ele é um blendzinho de 3 tipos de arroz, mas não é qualquer arroz, é um arroz que é retirado lá do Vale do Sião, na Tailândia. E ele tem uma característica especial, esse arroz. Ele é cultivado num solo que é extremamente rico, nutritivo, então essa planta ela consegue desenvolver uma glicoproteína que quando você consome, então não é qualquer arroz que faz isso, né? Então quando você consome esse suplemento, ele vai agir lá na nossa mitocôndria. Não sei se vocês lembram disso na aula de biologia, mas elas são responsáveis pela produção de energia do organismo. Tá? Então pelo metabolismo. Então, se você consome o VidaCell, o teu metabolismo melhora, a sua disposição melhora e a sua performance no exercício melhora também. Ele é um produto que não tem muitas calorias, e você pode misturar ele no iogurte, no suco, tem gente que até mistura no arroz com feijão. Não tem gosto também. O Reserve, ele é um suplemento à base de frutas vermelhas e uva negra. Então, o envelhecimento ele também está muito relacionado com uma molécula que se chama radical livre. E o radical livre ele é responsável por oxidar o nosso organismo, enferrujar. É normal a gente produzir radicais livres. O problema é produzir em excesso. Então, o estilo de vida que a gente tem com alimentação ruim, com estresse, com falta de sono, com falta de exercício, sedentarismo, faz com que a produção de radicais livres aumente. Então, se a gente já tem alguma coisa oxidando o nosso organismo, a gente precisa de antioxidantes. Aonde que estão esses antioxidantes? Em frutas e vegetais. E as pessoas não comem isso direito. Então, o que a Juness pensou? Vamos criar um suplemento potentíssimo em antioxidantes. Então, o que eles colocaram? As frutas que têm maior quantidade de antioxidantes, ou que têm antioxidantes extremamente especiais, as frutas vermelhas, que a gente também não tem na nossa rotina aqui no Brasil, e colocou a uva negra, que é rica num nutriente que se chama resveratrol. E o resveratrol, além dele ser muito potente como antioxidante e combater os radicais livres, ele é um dos únicos que consegue proteger o nosso DNA dos radicais livres, e ele também promove longevidade. Tá? Resveratrol, para quem não sabe, é aquele nutriente que tem dentro da taça de vinho tinto. Né? Então, todo médico fala, toma vinho tinto porque faz bem, é por causa do resveratrol. E agora, o último produto que saiu é uma linha de energéticos, mais natural, então ele tem suco de fruta de verdade, ele tem cafeína de chá verde, de guaraná, de erva mate. Então, também é um energético que não agride o nosso organismo por ele não ser sintético, bem diferente dos que tem aí no mercado. Então, você pode usar esse energético um dia que você precisa de mais foco, um pouco mais de disposição para o teu exercício, por exemplo, e é um energético que realmente não vai causar nada no seu organismo. Como é que eu estudo mais desses produtos? Você pode entrar nesse canal que se chama Longevity TV, tem um dos médicos do corporativo explicando tudo o que eu expliquei, só que com uma riqueza de detalhes muito maior. Você pode colocar legendas em português e são 16 episódios que você pode se aprofundar muito mais nos nossos produtos, aprender a falar sobre eles também, entender melhor. E uma coisa que eu gosto muito de deixar claro é que os nossos produtos, eles são dermocosméticos e são suplementos. Eles não são medicamentos, eles não servem para cura de qualquer tipo de patologia ou qualquer doença, tá? Se você tem alguma questão assim, leva para o médico e se aconselha com ele, não usa nossos produtos para cura de qualquer coisa. Vamos falar agora, na nossa segunda parte,
sobre como que a gente transforma tudo isso que eu falei num negócio lucrativo. Como que a gente transforma isso em dinheiro. Não sei se vocês concordam comigo, mas dinheiro é um dos maiores antioxidantes que existe, né? A falta dele enruga demais, dá falta de sono, a gente fica preocupado, franze a testa, ó, cria ruga aqui. Então vamos entender um pouco como é que a gente pode transformar isso num negócio. A Junesse, ela tem 6 formas de ganho. O que eu quero que você entenda e preste atenção são basicamente 2. Tá? São duas formas de ganho que é mais importante você prestar atenção, só que eu quero que você entenda a essência. Tá? Quando eu assisti isso daqui, eu não entendi tudo pela 100% na primeira vez, eu fui entendendo ao longo do processo. Mas a primeira forma de ganho é venda direta. Somos uma empresa de vendas diretas. Estamos inseridos nesse mercado. Quando eu falava de vendas diretas, para mim, eu já me imaginava lá passeando com o carrinho da Yakult, de porta em porta. Né? Tudo isso existe, não tem nada de errado, só que a Junesse modernizou muito a venda direta. Então, quando a gente se cadastra na Junesse, a gente ganha um site, a gente recebe um e-commerce para a gente trabalhar. Então, você pode... você tem um subdomínio dentro do site da Junesse, então você pode escolher, pode ser o seu nome, pode ser um nome fantasia. Então você vai receber, ó, seu www.meueanaluanegrelli.junesseglobal.com. E você pode divulgar esse link nos 141 países onde a marca está aberta. Tá? Então, por R$90, você tem um e-commerce global no seu celular, no seu computador, no seu tablet, que você pode divulgar. Essa é a carinha do site. Então eu abri aqui, por exemplo, está nos Estados Unidos, está vendo aqui, está lá na luanegrelli.junesseglobal.com. A pessoa, esse é o nosso catálogo, né? A venda catálogo, ela existe, mas a gente tem um catálogo aqui online. Então as pessoas elas podem entrar no produto, ver os ingredientes, ver como usa, ver um vídeo do produto. Tá? E aí você pode divulgar o seu link pelo seu WhatsApp, pelo seu Facebook, pelo seu Instagram e fazer vendas em todos os países. Então, se a pessoa abre esse site lá na Alemanha, ele vai vir inteiro em alemão, na moeda, e aí se a pessoa coloca lá o produto no carrinho, você recebe uma comissão aqui no Brasil em real na sua conta, já retido de impostos na fonte. Tá? Imagina você começar a empreender e você ter que montar um site desses. É muito, 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 muito dinheiro que custa. E aqui por R$90 você tem acesso a essa ferramenta fenomenal. Um escritório virtual também, que você pode gerenciar o seu negócio todo. E aí a gente entra na segunda forma de ganho, que se chama bônus de primeiro pedido. Então, para você iniciar o seu negócio, o Junesse, existe a indicação que você conheça esses produtos, que você compre produtos para você experimentar. A gente não tem que fazer o marketing boca a boca, então é interessante que você conheça esses produtos. E se você quiser construir equipes com ele, você escolhe um combo que você pode aí também demonstrar os seus produtos. Né? Então é interessante você escolher um combo que caiba dentro do que você pretende dentro do negócio. Tá? Então existem combos menores e combos maiores. E aí, quando você vende um combo para alguém, você recebe uma comissão também. E vai variar mais ou menos de 10% a 15% do valor do combo. Então, se você vender um combo grande, R$600 na sua conta. Grava essa equação aqui, ó, produto marca ponto e ponto vale dinheiro. E viagens. Produto marca ponto e ponto vale dinheiro. Então, se você vendeu um produto lá na Alemanha, um Ageless, por exemplo, que ele custa, ele vai marcar 30 pontos, 30 pontos mundialmente. Um Serum, ele vale 60 pontos mundialmente, ok? Esses combos também, eles variam de 100 a 500 pontos. Já vou no final falar do valor deles. E aí a gente entra na forma 3 de bonificação, que é a forma mais agressiva dentro do projeto, que é a construção de equipes. Aqui você constrói uma coisa que se chama renda residual.
Eu sou nutricionista, nunca tinha me envolvido muito com o mundo das finanças, mas quando eu tinha 26 anos eu li um livro que se chama Pai Rico, Pai Pobre. Não sei se vocês já ouviram falar, se nunca leu esse livro, leia, porque é muito importante para você entender alguns conceitos. E eu entendi que se você construir uma renda residual, isso quer dizer que você vai construir um tipo de renda que ela gira sozinha, né? O dinheiro trabalha para você. E aí o Robert Kiyosaki, nesse livro, ele indica algumas formas de você construir renda residual. Uma é o mercado imobiliário e outro é rendimentos financeiros, em bolsa e tal. E quando eu li o livro, eu entendi a mensagem, só que eu não tinha dinheiro nem para comprar um imóvel e nem para investir em nada. Então eu fechei o livro, adorei, mas eu fiquei com aquela informação guardada. Quando eu fui na primeira reunião, eles estavam falando do Robert Kiyosaki e falaram que o Robert Kiyosaki tinha escrito um outro livro que se chama O Negócio do Século XXI, que ele pesquisou que tipo de mercado que pessoas comuns poderiam ingressar e construir a tal da renda residual. E ele chega no marketing de rede. Eu fiquei muito confortável quando eu soube que o Robert Kiyosaki embasava, né, o marketing de rede e que eu, pessoa comum, que não tinha tanto dinheiro, poderia construir sim essa tal dessa renda residual. E a construção de equipes, ela te traz isso. Tá? Eu gosto muito de fazer um paralelo com o modelo de franquias. Então, se eu quiser montar uma franquia de alguma coisa, eu tenho toda aquela dor de cabeça que eu falei no início. Aqui não, ela é uma franquia online. Eu sou um ponto de venda de Unesce. Só que ela me permite franquear a marca. Então eu posso ser franquia e eu posso ser franqueadora. E eu chamo pessoas para terem as franquias delas também. E elas vão movimentando produtos. E esses produtos marcam pontos e esse ponto vale dinheiro. Então, se eu monto uma equipe pequena, eu tenho uma comissão pequena. Se eu montar uma equipe gigante, essa pontuação ela fica grande e a minha comissão ela é muito grande também, porque eu posso trocar esses pontos por dinheiro. Então, vocês concordam comigo? Se eu montei uma equipe muito grande de franquias e franqueadores, né, que estão fazendo novas franquias também, vocês concordam que eu consigo construir uma renda residual? Eu posso ir pescar, que a minha equipe continua consumindo produtos da empresa e o dinheiro continua entrando na minha conta? Tá? Então, a construção de equipes é isso, ela consegue te trazer essa liberdade financeira. Então, quando eu vi isso, eu falei, é isso que eu quero. Só que você precisa de 3 pré-requisitos para construir equipe. 1, você se tornar um distribuidor, ou seja, você comprar um combo daqueles ali que eu falei no slide anterior. Você movimentar 60 pontos de produtos todos os meses. Então é um sérum, esse é o seu leão. Tá? É movimentar para você consumir ou para você revender ou para você demonstrar um sérum, 60 pontos, tá? Pode ser outros produtos também. Então é muito bacana isso, porque o custo fixo do seu negócio você sabe qual vai ser para sempre. Se você tivesse um negócio no tradicional e quisesse expandir esse negócio, você ia ter que aumentar o seu custo. Aqui não, eu posso estar ganhando R$100, R$1.000, R$10.000, R$20.000 por mês, o meu custo fixo é movimentar 60 pontos de produto todos os meses. Isso para o empreendedor é fantástico. E começar a sua equipe. Então vamos simular aqui como é que é essa construção de equipe. Dobra a tua atenção, porque acho que essa é a parte mais difícil da apresentação. Então, eu entrei, comprei o meu combo. Falaram para mim, Lua, faz uma lista de pessoas. Põe aí 30, 100 nomes no papel. Coloquei. A gente vai começar as reuniões para mostrar o negócio para essas pessoas e ver quem quer empreender com você na sua equipe. Eu vou contar para vocês uma historinha que aconteceu, tá? Então, eu comecei minha primeira reunião, beleza? Chamei algumas pessoas, só uma quis se cadastrar, que foi a Rebeca. Ela entrou, ela comprou o combo maior, o combo de 500 pontos. Dessas pessoas que estavam lá, depois de alguns dias, entrou o Ricardo, que comprou o combo de 500 pontos. Nessas, hora que ele comprou, eu ganhei R$1.200. Lembra que o bônus 2 é
um pagamento, uma bonificação pelo combo que você vende, 600 de cada um, R$ 1.200. E aí, começamos a trabalhar. Teve um que estava nessa reunião, que falou, é o Bruno, ele falou, olha, a hora que você ganhar dinheiro nesse negócio aí, você me avisa, tá? Falei, tá bom, ele voltou para casa e não se cadastrou na hora. E aí eles começaram a equipe deles, né? Um vai falando para o outro, que vai falando para o outro, de repente, vamos supor que de 3 a 4 meses você tem esse cenário. Pessoas que estão na sua equipe consumindo, revendendo, fazendo outras equipes, tá? Toda a movimentação de produtos que acontecer nessa rede, marca ponto e a gente pode trocar isso por bônus, por dinheiro. A Junesse, ela vai pagar pelo equilíbrio das duas equipes, tá? Eu preciso equilibrar as duas equipes, uma tem que fazer o dobro da pontuação da outra. Nesse quadro aqui, se a gente olhar, parece que essa minha equipe é a menor, certo? Por que que parece? Porque depende. Porque é movimentação de produto, não é pessoa que marca ponto, é produto, né? Então eu posso ter uma pessoa que ela sozinha ela movimenta 1000 pontos e eu tenho aqui uma equipe parada que não movimenta nada. Então, teoricamente, essa aqui é a minha maior equipe. Tá? Mas vamos supor que essa seja a minha menor. Lembra do Bruno? Ele me ligou, ele falou, e aí, como é que tá aquele negócio lá? Você começou a ganhar dinheiro? Eu falei, comecei. Ah, é? A hora que ele viu, ele falou, então me cadastra nesse negócio aí. E aí eu cadastrei. Só que tem um movimento no nosso negócio que se chama transbordo, ou seja, é por ordem de chegada. Então ele, em vez dele entrar aqui e ter 100% da equipe do Ricardo na equipe dele, ele entra lá na última posição aberta, então ele que faz parte da equipe do Ricardo. Tá? Então ele sei lá, por demorar, ele acabou se cadastrando muito depois e ele perdeu a chance de ter uma equipe inteira formada embaixo dele. Porque tudo que ele produz marca ponto para essa pessoa, que marca ponto para essa, que marca ponto para o Ricardo, que marca ponto para mim. Todo mundo aqui vai ter interesse no crescimento dele. E olha que bacana, esse movimento, essas pessoas aqui, elas estão se beneficiando do meu trabalho. Então, essa forma se chama binária. Tá? Então, no binário, existe um ajuda-ajuda. Tá? A próxima pessoa que eu cadastrasse ia ser embaixo dele. Ou que qualquer um desses aqui cadastrar vai embaixo dele. Tá? Então, é muito bacana o binário porque é muito meritocrático, você tem que ter as duas equipes e um vai ajudando o outro. Como que a gente é pago? Todas as vezes, lembra que eu falei que uma equipe tem que produzir o dobro que a outra? Todas as vezes que uma equipe produzir 300 pontos e a outra 600 pontos, existe um gatilho que vai comer essa pontuação e a Junesse ela vai te pagar R$105. E se eu fizer 400 desse lado e 600? Isso se chama ciclo, tá? Vai ter um ciclo, R$105 e vai sobrar 100 pontos para o próximo ciclo. Mas e se eu fiz 200 desse lado e 700 desse outro? Eu tenho um ciclo? Não, tá? Você precisa ajudar a sua equipe a produzir mais 100 pontos para você fazer um ciclo e aí sobra 100 pontos desse lado. Nunca se perde essa pontuação, vai acumulando. Tá? Então, às vezes, aconteceu comigo, de eu ter uma equipe que cresce muito rápido, você fica acumulando pontos nessa e depois a outra equipe se desenvolve. R$105. Ajuda? Não faz muita diferença, né? Mas é a mais, gente. Ninguém parou o que faz para fazer Junesse. A gente usa o tempo livre para se dedicar ao negócio. 10 ciclos, R$1.050. 100 ciclos num mês. Aqui a coisa começa a ficar bem interessante. Né? R$10.500 a mais. Se você não gosta do que você faz, talvez você possa fazer Junesse full time. 1000 ciclos, aqui a renda fica muito agressiva, não é de um dia para o outro que isso vai acontecer, existe uma construção, a gente fala, é um negócio de 3 a 5 anos, mas existem algumas pessoas já aqui no Brasil atingindo esses 1000 pontos mensalmente. Um diamante da nossa empresa faz 1000 ciclos por mês. E existe uma trava, eu espero não te desanimar nessa hora,
É uma trava que você pode fazer até 750 ciclos na semana. Tá? Isso te dá aí uma renda de R$78 mil na semana. Desanimei? Dá pra viver, né? Por que existe essa trava? Para justamente o negócio ser sustentável. Eu gosto muito de mostrar esse relatório que a Junesse te dá no seu escritório virtual, que você consegue enxergar a sua equipe. Então essa é a minha equipe, e o meu lado esquerdo e o meu lado direito. Olha como o meu lado esquerdo se desenvolveu mais rápido. O meu direito demorou um pouco para ele se desenvolver, eu ficava acumulando pontos desse lado. Esse aqui é o Ricardo, que eu falei, ele está aqui, e ele cadastrou o Guilherme Caran lá nos Estados Unidos, que em 4 meses, ele construiu essa equipe enorme no meu lado esquerdo. Então foi um cara muito proativo, que cresceu muito rápido. E olha só que bacana, não é quem entra antes que ganha mais, porque o Guilherme ele me ultrapassou em ganhos, porque ele tinha 2 equipes mais equilibradas do que a minha, então ele ganhava mais dinheiro do que eu no começo, depois eu ultrapassei ele. O meu patrocinador, por exemplo, eu ultrapassei muito ele, tanto em títulos quanto em ganhos, porque eu tenho 2 equipes muito mais equilibradas. E olha que bacana, vocês estão vendo esses vermelhinhos, não sei se dá para ver aí o pessoal de casa, que tem algumas pessoas que estão rodeadas de vermelho. Essas pessoas são as que eu coloquei dentro do negócio. Tá? São meus cadastros pessoais. A gente chama de primeiro nível, ou filhos. Fica fácil de entender. Quem eu trouxe para o negócio são os meus filhos. Então, o Ricardo, meu primeiro nível, ele trouxe o Gui, que é segundo nível. Então, o Gui é meu neto. Quem o Gui colocou é meu bisneto. Ok? Então, primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, quarto nível, quinto nível. Então, são as famílias que vão se desenvolvendo na sua rede. Por que eu estou falando isso? Porque o próximo bônus tem a ver com isso. Tá? Então, um bônus de liderança tem a ver com quem você trouxe para o negócio, você ajudar essa pessoa a se desenvolver. E você ganha uma comissão pelos bônus, os ciclos que eles estão fazendo, e você tem uma porcentagem sobre isso. Então, vamos lá. Eu tenho que crescer no plano de carreira também. Então, se eu virei uma Jade dentro do plano de carreira, eu recebo 20% dos ciclos que os meus primeiros níveis fizerem. Então, eu vou ficar triste, eu vou ficar feliz se quem eu coloquei dentro do negócio estiver ganhando muito dinheiro. Vou ficar muito feliz. Eu vou querer que ele ganhe muito ou que ele ganhe pouco? Muito. Então, se eu ajudar ele a crescer, eu também recebo. E dos meus netos, se eu virei pérola, a Junesse abre a possibilidade de eu ganhar 15% dos meus segundos níveis, dos meus netos. Vou querer que eles ganhem muito ou que eles ganhem pouco? Muito. Eu vou querer ajudá-los? Sim. Tá? Então, esse bônus, ele estimula a gente a se desenvolver como líder e desenvolver a liderança dentro da nossa organização, porque você vai ser muito bem remunerado pela liderança que você desenvolver. E vai, né? Então, se eu virei Safira, abre o terceiro nível, eu ganho 10% e vai até o 7º nível, 5%, 5%. Esse bônus aqui, ele fica muito mais agressivo do que o bônus de ciclo e ele não tem trava. Tá? Então, só que é um bônus que ele é mais a longo prazo, só que ele vai ficar mais agressivo que o bônus de ciclo se você estiver trabalhando e desenvolvendo as pessoas dentro da sua organização. E aí existe o bônus 5, que ele é como se fosse um catalisador, tá? do bônus 4, que chama bônus de aquisição de clientes. Então, se você tiver pessoas comprando produtos só para consumo, que é importante, é o que sustenta o nosso negócio, é o consumo, a Junesse, ela potencializa o bônus 4. Então, você pode ganhar, se você tiver 5 pessoas comprando produtos como clientes na sua loja, aumentar para 25% o bônus de primeiro nível. E se você tiver 10 clientes, você ganha 30%. Lembra que eu falei que o meu patrocinador, que eu ultrapassei muito o meu patrocinador em ganhos? Ele está triste, ele está feliz da vida, né? Porque ele ganha 30% de tudo que eu ganho. E aí existe um pool de diamantes, que é o bônus 6, que você começa a participar de
3% do faturamento global da empresa, dividido em cotas entre todos os diamantes. Lembra que eu falei que a Junesse faturou 1,4 bilhões? Tá? Uma partezinha disso é dividido entre os diamantes. Para acabar, vamos entender um pouco do plano de carreira, como que a gente cresce, o que é pérola, o que é jade, o que é esmeralda, safira. Então, quando você entra dentro do projeto e você se cadastra, você tem direito ao site, ao escritório virtual e ter lucro com os produtos. Tá? Isso te custa sim, só R$ 199. 90 se você quiser só o site, R$ 199 se você quiser uma maletinha que vem com um catálogo, com um pendrive. Você é um associado da marca. Quando você compra o seu combo, aqueles de 100 a 500 pontos, você se torna um distribuidor. Você está apto agora a montar equipes. E aí você cadastrou um de cada lado, você se tornou um executivo. Iniciou, né, o seu projeto e bateu o primeiro título. É o título mais desafiador, na minha opinião, porque você entrou cru, você não sabe ainda, você não sabe explicar. Então, eu demorei para bater esse executivo. Tem gente que já traz habilidades e que bate muito rápido. Aí, o seu papel é ajudar as pessoas que você está trazendo para o negócio a se tornarem executivos também. Então, quando você traz 4 pessoas e ajuda essas pessoas a virarem executivos, você virou um Jade. E aí, você ajudou 8 pessoas a virar executivos também, você virou um pérola. E aí, quando você virou safira, é porque você ajudou 12 pessoas das suas equipes a virarem executivos. Então, safira já é um título bem expressivo dentro do nosso negócio. O que vocês estão vendo aqui é média de ganhos de cada título, média, tá? Pode ser mais, pode ser menos. E aqui vocês estão vendo aqui que bateu Jade, abre o primeiro nível, né? O ganho do primeiro nível, assim vai. Safira, você está ganhando até o terceiro nível. Existe o combo, o embaixador, que é o combo maior, aquele de 500 pontos, ele tem a vantagem de já te abrir 3 níveis de cara se você já entrou com esse combo. Então, você não precisa bater safira para ter 3 níveis de profundidade abertos aí para você se bonificar. Depois de safira, você tem que ajudar as pessoas, sempre, né? Ajudar as pessoas, você vai criando o que a gente chama de profundidade, tá? Então, as pessoas estão movimentando produtos dentro do seu negócio, você vai ciclando. Então, um Safira Elite é uma pessoa que faz pelo menos 100 ciclos por mês. E aí, depois, o seu papel é ajudar as pessoas da sua equipe a virarem Safiras. Então, um Rubi é uma pessoa que ajudou 2 pessoas da equipe a virarem Safiras e cicla pelo menos 200 vezes no mês. Você vê que a renda, ela pula, né? Ela começa a ficar bem mais agressiva aqui. Um Esmeralda, que é o título que eu tô hoje, ele ajudou 4 pessoas a se tornarem Safiras e cicla pelo menos 500 vezes no mês. E um Diamante, 1000 ciclos e ajudou 6 pessoas da equipe a se tornarem Safiras. A gente já tem alguns diamantes no Brasil e agora a gente tem duplos diamantes. São 3 duplos diamantes que a gente tem aqui. São pessoas que a gente respeita muito. Eu gosto muito de fazer um paralelo com artes marciais. Aqui você vai entrar como faixa branca e você vai passando de faixa conforme você vai ajudando, você vai treinando, fazendo com que outras pessoas passem de faixa. Então, os diamantes são os nossos senseis mesmo, as faixas pretas. Gente, é fácil virar faixa preta? Precisa se dedicar, tá? Então, não é do dia para o outro que isso vai acontecer. Não é todo mundo que vai virar diamante aqui, mas tem espaço para todo mundo? Tem espaço para todo mundo que merecer e que se dedicar, né? Então, eu olhei, quando eu entrei, eu olhei e falei, é diamante que eu quero virar. Independente do tempo que demorar, eu acho, vou ter que aprender as habilidades, mas eu alguma hora chego. Não vou me preocupar muito com o tempo, mas sim me dedicar e fazer. Então, falta um só. Falta um. Lembra que eu falei, produto marca ponto e ponto vale viagens? Também, dinheiro e viagens, então a Junesse ela nos bonifica com algumas viagens bem interessantes. Não são viagens, não é qualquer viagem,
tá? São viagens muito bacanas, eu acabei de voltar de uma, vou mostrar algumas fotinhos. Existem viagens que você bate para atingir um título, você ganha por atingir um título, existem viagens que são por metas. Quando você vira esmeralda, você vai para o Havaí com tudo pago, com acompanhante, naquele hotel Grand Wailea Resort, que foi filmado Esposa de Mentirinha, uma viagem luxuosíssima, espero estar lá no ano que vem. E quando você vira diamante, é uma viagem exótica, então são vários destinos. Esse ano eles vão para o Four Seasons em Bora Bora. Tudo pago também, só luxo, só glamour. E a viagem que a gente que tá vigente, né, como promoção, é uma viagem que você que entrou agora, você tem até 31 de julho para ganhar essa viagem. Como que ganha a viagem? Vendendo aqueles combos. Quanto maior o combo, maior a pontuação de viagem que ele vale. E aí você coleciona esses pontos e você pode trocar por o hotel com ajuda de custo na passagem, hotel para 2 pessoas, tem vários prêmios. E a gente vai para Bahamas, eu já ganhei. A gente vai para Bahamas em novembro, nesse hotel Atlantis também, que é extremamente luxuoso, tem um parque aquático aqui, que você pode se divertir, tem vários eventos também que a Junesse proporciona, são muito, muito enriquecedoras essas viagens, uma experiência incrível de viver. Alguns eventos importantes que vão acontecer, então, treinamento, acho que é o cerne do nosso negócio, do sucesso do nosso negócio. É você aprender e você se tornar um profissional para você fazer o seu negócio acontecer. Esse querido aqui, que a gente é apaixonado por ele, é o Eric Worre, ele é um dos papas do treinamento no marketing de rede. Ele vai estar aqui no Brasil em agosto. Você precisa, para você ter ideia, para assistir um treinamento dele lá em Las Vegas, você investir quase 15 mil reais, contando, né, passagem, hotel. Aqui ele vai estar no Brasil conosco, nos ensinando. Então, entra nesse link aqui, já garante o seu convite, porque vai acabar muito rápido. E você vai ter um treinamento de altíssima qualidade com ele. E a gente tem eventos também que a Junesse proporciona, então o próximo evento que a gente tem marcado é em outubro, então é uma convenção mundial da Junesse, vai ser aqui em São Paulo, é um evento muito grandioso, então esteja lá, já garanta teu ingresso também, já deve estar acabando porque esgota muito rápido, para você ver o tamanho dessa empresa, sentir qual que é o tamanho, a visão, conhecer os fundadores. E a gente tem um sistema de treinamento também online, que você pode se cadastrar, não negligencia isso. Eu vejo que as pessoas, elas começam o negócio, elas começam de qualquer jeito e convida de qualquer jeito, e elas começam a não ter resultado e bater a cabeça e se frustram e falam que não funciona. Mas se você for ver, ela não se treinou o suficiente, ela não persistiu suficiente, e você pode usar o nosso sistema de treinamento do conforto da sua casa. É só você se cadastrar nesse link, eublack.com.br, lá tem áudios, tem vídeos, tem todos os tutoriais necessários para que você faça com que o seu negócio aconteça. Então, é muito, muito importante. Cadastrou na Junesse, cadastra na Eublack para já começar a fazer o negócio direito, né? E aí vai te economizar muito tempo e dinheiro isso. Algumas fotinhos de experiências que eu tive na minha trajetória. Então esse daqui foi o jantar de pioneiros. Quando você vira Safira, você começa a participar dos coquetéis, dos jantares, você começa a ser muito bem tratado dentro da empresa. Então eu tinha batido Safira antes do lançamento e a gente pôde jantar junto com os fundadores, junto com os médicos, lá no Hotel Unique. Foi um jantar luxuosíssimo, de gala. Aqui, esse é o médico que explica os produtos. Ó, e o Nathan Newman, que é o médico que desenvolveu a linha Luminesse. Esse daqui é o Felipe, meu patrocinador, que eu falei para vocês. Ele não bateu o Safira, então eu chamei ele como agradecimento para ir no jantar comigo. Aí no dia seguinte teve a abertura da Junesse no ginásio do Ibirapuera, então eles cortaram a fitinha, foi muito bom participar desse momento da entrada da Junesse aqui no Brasil.
Esse foi um outro evento também de lançamento de produtos, então os eventos são extremamente grandiosos, muito bonitos, uma produção de palco, de luz fenomenal. E eu gosto muito dessa foto porque eu era muito tímida e falar para 7.000 pessoas tranquila no palco, antes eu não conseguia nem falar para uma câmera, né? Então o desenvolvimento pessoal que você tem aqui, as habilidades, que você pode usar para qualquer coisa no seu trabalho tradicional, então comunicação, habilidade de oratória, de negociação. Então a gente mostra muito tangível, mas o intangível a gente não consegue mostrar numa apresentação do plano de negócios. Mas sim existe um desenvolvimento pessoal muito grande. Orlando foi uma viagem, então a sede fica em Orlando, toda vez que tem um evento lá a gente dá uma passeada, então fomos se divertir um pouco na Disney, antes do último evento que teve, estava tendo o furacão Matthew aqui, e a gente estava no parque, né? O Beto Carvalho, Diamante, e aqui foi a Expo, que a gente pôde participar no ano passado. E eu fiquei muito impressionada porque eu tinha batido Rubi e eles me chamaram no palco lá nos Estados Unidos para me dar um prêmio, uma plaquinha. Então o que eu fiquei muito impressionada é com o reconhecimento que você tem dentro da empresa, pelo seu crescimento. O normal, né, você não ser reconhecido no seu trabalho tradicional e quando você é uma coisa muito supérflua, né? Uma vez eu fiz um bom trabalho para uma empresa e ganhei um squeeze da empresa. Né? Aqui não, é viagem, eles te chamam no palco. E olha que legal, eles colocaram meu nome na parede. Tava lá, meu nome na parede, nos Estados Unidos, não estava esperando nunca isso. Ganhamos um cruzeiro para Bahamas também, foi uma viagem muito bacana. Olha só a brasileirada, eu até me marquei, ó, eu. Estou aqui. Foram 700 brasileiros no navio, muito gostosa essa viagem. Esse foi o aniversário último de 1 ano da Dionesse. A surpresa do aniversário foi subir o Anderson Silva no palco para conversar com a gente, um bate-papo. Fiquei muito feliz de vê-lo tão pertinho. E olha lá, de novo, meu nome na parede. Ó. Rubi, meu nome estava lá na parede. E a última viagem que foi, sem palavras para essa viagem. Eu fiquei muito impressionada com o capricho da Dionesse. A gente foi para Dubai, foi uma viagem que acho que foi a melhor viagem que eu já fiz. Né? Então, no primeiro dia eles fizeram uma festa de receber a gente, era uma pool party, né? Era bem descontraído, com bebida, com comida, para 1.200 pessoas, num lugar fantástico, né? Você conseguia ver todos os prédios ali de Dubai, tinha fogos e bolhas de sabão saindo, um capricho, você vê as bandeirinhas para receber a gente. Tivemos um jantar no deserto, então eles pagaram para 1.200 pessoas um jantar com tendas, com tapetes, com odalisca. Nossa, foi fenomenal esse jantar, com camelo e tudo com o logo da Dionesse, sabe? Todos os detalhes. Aqui eu e o Caio Carneiro, que é duplo diamante agora, no Burj Khalifa, que é o prédio mais alto do mundo. Aqui você consegue ver, né, que parece que você está num helicóptero, porque todos os prédios são pequenininhos embaixo. Minha parceirona da viagem foi a Luna Mori, e a gente alugou também um iate para ver o pôr do sol nesse prédio que é bem cartão postal, né? Então estava toda a equipe assim, que estava lá juntas no iate, tocando violão. Foi fantástico também esse passeio. E a mesquita, que eu fiquei muito impressionada também, uma mesquita inteira de mármore, gigante, gigante. E essa foi a foto final. Né, finalizo a minha apresentação com ela, para vocês terem um pouquinho da energia que tá dentro desse negócio. Eu gosto muito de fazer uma reflexão né, eu tinha medo de lavagem cerebral dentro de marketing de rede. Graças a Deus fizeram uma faxina no meu cérebro. Não foi lavagem, foi uma faxina. Porque a gente acredita muito, né, que o que convencem a gente por aí é que a gente tem que trabalhar 40 anos da nossa vida para prosperar, né, para ter uma boa aposentadoria. Não é isso que falam pra gente? Estude, tire boas notas, faça uma boa faculdade, arrume um bom emprego e aí prospere. Não é bem assim que acontece na prática.
Eu estava vivendo isso. E aí veio o marketing de rede, entrou na minha vida, que eu disse sim para isso, e realmente foi isso que me trouxe muito mais rápido a qualidade de vida que eu sempre procurei. Né? Então, eu acho que o que tem lá fora que é meio lavagem cerebral, né? A gente acredita muito nisso. Tem muita gente que tem preconceito como eu, porque tem isso dentro da cabeça e não consegue muito abrir, expandir, né, a visão. Então, ainda bem que eu ingressei nisso. Qualidade de vida é uma coisa que eu prezo muito e é isso que a gente está querendo oferecer para vocês, mostrando essa oportunidade. Deixo aqui os pacotes, né? Então vocês podem ver que o investimento não é alto, tá? Se o maior pacote que tem, você vai investir R$ 4.700 dividido em 6 vezes no cartão. Você precisa ter produto para começar seu negócio. Produto para você usar, para você sentir, para você saber falar dos produtos, para você demonstrar. E produtos para você revender, fazer lucro e reaver o que você investiu. Isso é impossível num negócio tradicional, isso acontecer tão rápido. No primeiro, segundo mês, você já reaveu todo o teu investimento. Né? Se você montar uma franquia, que nem era o exemplo que eu estava falando, uma franquia física, é 3 anos para você reaver o seu investimento. Aqui você tem que ter produtos, então quanto maior o combo, você tem mais negócio. Tá? Então pensa não como consumo e como empreendedor na escolha do seu combo, ok? É o recado que eu deixo, porque às vezes as pessoas se assustam em gastar R$ 4.700, mas se você pensar que você está abrindo um negócio por R$ 4.700, que é menos do que custa um iPhone, fica pífio, né? Então, gostaria de agradecer aqui a presença de todos, você que está online também, muito obrigada por estar aí até agora, me ouvindo. Espero ter agregado alguma coisa, espero que você ingresse com a gente nesse negócio e eu desejo todo o sucesso do mundo. Conte comigo. Obrigada. Obrigado. Obrigado mesmo. Isso aí, show, gente. Vamos prestigiar, então, os lugares que estavam acompanhando a gente aí online. São Paulo, Rio de Janeiro, Vila Velha, Belo Horizonte, Fortaleza, São José dos Campos, Feira de Santana, Guarujá, Joinville, Londrina, Porto Alegre, Cotia, Maceió, Santa Maria, São Caetano do Sul, Serra, Montes Claros, Anápolis, Curitiba, Londrina, Três Lagoas, Rio Branco, Viamão, Monlevade, Indaiatuba, Gávea do Rio de Janeiro, João Pessoa, Angra dos Reis, São Mateus, Viamão, Cajazeiras, Guaraí, Itajaí, Florianópolis, Suzano, Birigui, São Bernardo do Campo e alguns outros mais. Tá bom? Uma salva de palmas aí para as regiões que estavam online aí com a gente. Alguém me mandou selfie? Maria Dineide, de São Paulo, ótima selfie. Muito obrigado, Maria. Esse rapaz aí que não deixou o nome dele, de Cajazeiras. Alex Santos, Toledo, show, parabéns. Emerson, brigadão, Emerson. Cláudio Alice Miquil. Show, Suzano, parabéns. E aí, Lu, conhecida? Sim. Conhecida da Ana. Obrigado, gente. Vitória. Fábio Andrade, Salvador. Somos de honestos. Isso aí, show de bola. Lidiane Mena, Charqueadas. Grande Fabinho e Anselmo, nossos queridos aí da equipe. Uma salva de palmas pra galera que tava assistindo a gente aí.